Fraqueza 1. O ego masculino. A porta de entrada para a manipulação. A primeira grande fraqueza do homem é o seu ego inflado. Desde cedo a sociedade ensina que o valor do homem está em provar força, status e capacidade de prover. Esse condicionamento cria um ponto cego perigoso, a necessidade quase desesperada de reconhecimento. É justamente aí que muitas mulheres manipuladoras encontram espaço para agir. Quando uma mulher entende que o homem busca constantemente validação, ela usa elogios seletivos e críticas estratégicas como ferramentas de controle. Basta alimentar o ego no momento certo para que ele abra mão de dinheiro, tempo e até de sua dignidade. Quantos homens você já viu ostentando carros, viagens e presentes, não porque querem, mas porque precisam manter a ilusão de ser respeitados? Napoleão Bonaparte dizia: os homens são movidos por brinquedos. Para alguns, esse brinquedo é um título. Para outros, é um carro de luxo ou um relógio caro. Mas na raiz, é sempre o ego que precisa ser acariciado. E quando uma mulher narcisista ou oportunista descobre esse ponto, ela transforma o orgulho masculino em uma máquina de sugar riqueza. A grande reflexão aqui é simples. O que você gasta para ser admirado, muitas vezes te empobrece silenciosamente. Fraqueza 2. O desejo de ser reconhecido e admirado. O segundo ponto é ainda mais sutil, porque toca em uma necessidade psicológica profundamente enraizada em muitos homens. O desejo de validação, de reconhecimento, de ser visto como o provedor ou o grande homem. Desde a infância, a sociedade incute no homem a ideia de que o seu valor está diretamente ligado à sua capacidade de conquistar, acumular e exibir. Não basta apenas ter, é preciso mostrar. Não basta apenas ser suficiente, é preciso impressionar. E aqui entra a manipulação feminina, não de todas as mulheres, mas daquelas que enxergam essa necessidade como uma porta aberta para explorar. Elas sabem que um elogio bem colocado, uma demonstração de admiração estratégica, ou mesmo um olhar de aprovação, pode acionar gatilhos emocionais que fazem o homem gastar além da conta. É o mecanismo psicológico da troca. O homem oferece riqueza, conforto e status. Em contrapartida, ele recebe validação emocional, algo que, no fundo, ele acredita não conseguir por mérito próprio. Quantos homens caem nessa armadilha? Inúmeros. Compram carros mais caros não porque precisam, mas porque querem ser admirados. Bancam viagens de luxo não pelo prazer em si, mas para ouvir alguém dizer: você é incrível. Estão dispostos a sacrificar sua independência financeira, seu futuro e até mesmo sua paz, em troca de algo que não tem preço, mas que pode ser oferecido facilmente como moeda de manipulação: a admiração. Essa fraqueza é perigosa porque transforma o homem em refém da opinião alheia. Ele se torna como um ator no palco, sempre dependente do aplauso da plateia. Só que o preço desse aplauso, muitas vezes, é pago com juros altos, endividamento, perda de patrimônio e, acima de tudo, a incapacidade de viver para si mesmo. Fraqueza 3. A ingenuidade financeira dos homens diante da manipulação emocional. A terceira fraqueza é silenciosa, quase invisível, mas talvez a mais devastadora. Não nasce do corpo, nem da carência de carinho, mas da forma como o homem enxerga o dinheiro dentro das relações. Muitos homens foram educados a acreditar que amor e generosidade caminham lado a lado com provisão financeira. Eles sentem que devem provar o seu valor pelo que conseguem pagar, bancar ou oferecer. E é justamente aqui que se abre uma brecha enorme para a exploração. Uma mulher inteligente, mas mal intencionada, percebe rápido que a vaidade masculina não está apenas em ter músculos ou status, mas também em pagar a conta e bancar o estilo de vida dela.
E sem perceber, o homem confunde investimento emocional com investimento financeiro sem retorno. Ele começa bancando jantares, depois viagens, presentes, aluguéis, até dívidas que não são dele. Aos poucos, sua riqueza escorre como água em uma areia movediça. Essa fraqueza é raramente discutida porque toca em um ponto sensível: a mistura entre amor e dinheiro. O homem acredita que, ao dar sem limites, está comprando lealdade, respeito e amor verdadeiro. Mas na prática, ele está entregando as chaves da sua liberdade financeira para alguém que talvez só esteja atuando como uma atriz. Muitos homens ricos caíram assim. Não foi por fraqueza do desejo carnal, nem pela necessidade de se sentir amados, mas porque confundiram sacrifício financeiro com demonstração de amor. E quando acordaram, descobriram que tinham financiado o teatro de outra pessoa. A fraqueza não está no bolso, mas na falsa crença de que o dinheiro pode sustentar sentimentos genuínos. Como se proteger das 3 fraquezas: contra a vaidade e a busca por validação. A proteção começa no silêncio interior. O homem precisa entender que validação externa é um vício e que a verdadeira força está em ser autossuficiente em sua autoestima. Um homem que constrói sua confiança a partir de suas conquistas, disciplina e visão de longo prazo não precisa de aplausos. Isso quebra a dependência emocional que abre portas para manipulação. Prática. Crie rituais diários de vitória pessoal. Metas pequenas e alcançáveis que só você precisa saber. Sua validação será interna, invisível, inquebrável. 2. Contra a culpa emocional usada como arma. Aqui, a proteção vem da clareza racional. Quando você define princípios inegociáveis, financeiros, morais e emocionais, ninguém consegue usar a chantagem contra você. A culpa só funciona quando você não tem clareza do que acredita ser justo. Prática. Escreva seu código de conduta pessoal. Liste o que você jamais fará ou permitirá, mesmo que isso custe aprovação ou afeto. Homens com código são inquebráveis. 3. Contra a ingenuidade financeira e a delegação cega. A proteção é educação financeira. Quem domina o dinheiro nunca entrega o volante. Estude investimentos, contratos, leis básicas de patrimônio. Quem entende de finanças não cai em esquemas ou manipulações emocionais travestidas de decisões práticas. Prática. Tenha sempre 2 regras de ouro. 1. Nunca misture amor com patrimônio sem acordos claros. 2. Jamais invista em algo que você não entende completamente. Conhecimento é blindagem. Então o que fica fortemente entrincheirado dentro de nós? Um homem que vence essas 3 batalhas, vaidade, culpa e ingenuidade, se torna praticamente impenetrável. Ele pode amar, se relacionar e prosperar, mas sem abrir mão de sua liberdade. Lembre-se, riqueza não é apenas dinheiro, é autonomia, respeito próprio e o poder de nunca ser explorado pelo sistema ou por ninguém. No fim das contas, tudo se resume a uma escolha. Ou você controla suas fraquezas, ou alguém vai explorá-las contra você. Se não cuidar da sua carência emocional, sempre vai pagar um preço alto por atenção temporária. Se não tiver clareza sobre dinheiro, sempre vai sustentar alguém às custas da sua própria liberdade. E se não aprender a se proteger emocionalmente, vai se tornar refém de manipulações sutis que drenam sua energia e sua riqueza sem que você perceba. O preço da ingenuidade é caro. E não se engane, o sistema, a sociedade e até pessoas próximas sempre vão se aproveitar de quem não está atento. O homem que fecha os olhos para isso está condenado a viver endividado, exausto e sem poder sobre sua própria vida. Mas o homem que desperta, que enxerga essas fraquezas e decide fortalecê-las, se torna inquebrável. Ele entende que riqueza não é só dinheiro, é liberdade,
é escolha, é dignidade. E quando você conquista isso, ninguém mais consegue colocar correntes em você. Agora eu quero saber de você. Qual dessas 3 fraquezas você enxerga mais presente no mundo hoje? Escreve aí nos comentários, porque essa troca pode abrir os olhos de muita gente. Algumas verdades não são ensinadas na escola, mas todo homem deveria saber. Existem fraquezas que, quando exploradas, podem custar sua liberdade financeira. E o mais perigoso é que muitas vezes não são os bancos, nem o governo, que drenam sua riqueza, mas sim alguém muito mais próximo. A história mostra que reis, generais e até bilionários já perderam tudo por não enxergar essas 3 brechas emocionais que entregam seu patrimônio de bandeja. Neste vídeo, você vai descobrir quais são essas fraquezas ocultas que muitas mulheres sabem manipular com perfeição e como evitar cair na armadilha que transforma homens inteligentes em escravos da própria ingenuidade. Antes de expor as 3 fraquezas, aqui vai o terreno proibido. Como o mundo já está armado para explorar o homem, mesmo antes de qualquer relação começar. O treinamento começa cedo. A escola premia obediência, não soberania. Ensina-as a decorar fórmulas, mas não a ler contrato, entender juros, negociar salário ou dizer não. Enquanto isso, a narrativa cultural cola o valor masculino ao papel de provedor silencioso. Trabalhe, sustente, cale, resultado. Milhões de homens entram na vida adulta com analfabetismo financeiro e emocional. Excelente matéria-prima para dívida, culpa e manipulação. Quem não aprendeu a nomear o que sente, troca conversa por consumo. Quem não entende dinheiro, troca futuro por parcelamento. A economia do débito é a segunda jaula. Crédito fácil, parcelamento sem juros, cujos juros já foram embutidos. Rotativo, que come patrimônio, e inflação, que corrói poder de compra em silêncio. Você vende tempo por salário, mas o sistema compra de volta esse tempo com juros. Ao fim do mês, quase nada sobrou para ativos, só sobrou ansiedade. E ansiedade compra alívio, não liberdade. Esse é o motor perfeito. Tensão, compra impulsiva, alívio curto, dívida longa. A cultura do status turbina o processo. Propaganda e redes sociais transformam pertencimento em vitrine. Prova de valor virou etiqueta, relacionamento virou palco, amor virou prestação. O homem é pressionado a performar sucesso. Jantar caro, presente à altura, viagem instagramável, mesmo quando a planilha grita o contrário. A equação é cruel. Se você mede amor por gasto, você terceiriza limites. E quem não tem limites financeiros vira caixa eletrônico emocional. O mercado da atenção finaliza o cerco. Algoritmos aprendem suas inseguranças, acendem gatilhos, comparação, fomo, vaidade, e vendem alívio em gota a gota. Scroll, like, compra. Cada minuto distraído é menos foco para criar renda e mais dados para te vender a próxima promessa. Distração crônica é pobreza disfarçada de entretenimento. Ainda a engenharia institucional dos relacionamentos. Envolvimentos profundos sem alinhamento prévio de valores e sem regras claras tendem a virar contratos informais com obrigações reais. Custo de vida compartilhado sem orçamento. Dívidas do casal assumidas por um. Metas conflitantes travando decisões. Casamento, coabitação e filhos ampliam o impacto financeiro de cada escolha. Por isso, comunicação, acordos explícitos e planejamento são salvaguardas, não frieza. Quem entra sem mapa, assina cheques em branco com o próprio futuro. No plano psicológico, vieses fazem o resto. Viés do Salvador, eu vou mudá-la. Viés do custo afundado, já investi demais para sair. Necessidade de validação, provo meu valor sustentando tudo.
A soma é previsível. Você trabalha dobrado para manter um estilo de vida que não comprou conscientemente, enquanto adia ativos, saúde e propósito. O mundo empurra, você cede, a conta chega. Coloque tudo num quadro simples, triângulo de exploração. Dívida, desejo e distração. Dívida captura o seu passado, desejo sequestra o seu presente, distração rouba o seu futuro. Se você não quebrar ao menos um vértice, o triângulo fecha sobre você. E qualquer relação construída em cima dele vira amplificador de perda. Esse é o palco em que as fraquezas individuais se tornam fatais. Não porque todas as mulheres sejam predatórias, mas porque um homem sem fronteiras claras, sem métricas e sem propósito, vira alvo fácil de dinâmicas que drenam sua energia e seu patrimônio. Agora que o tabuleiro está exposto, seguimos para a parte prática, as 3 fraquezas específicas que, quando acionadas, abrem seu cofre e quebram sua trajetória.